está parecendo? Então, a temática que me foi solicitada para essa palestra é a profissão de consultor, disciplinas essenciais, de modo que ela está totalmente alinhada ao tema do primeiro Congresso Brasileiro de Consultoria Organizacional e também do primeiro Congresso Luso Brasileiro de Consultoria de Gestão, que é consultoria organizacional como profissão. Como esse é o primeiro congresso que se faz no Brasil de consultoria, nós preferimos embasar toda a categoria de consultores em relação ao profissionalismo que a nossa atividade requer. E aí me coube, então, falar sobre esse tema das disciplinas essenciais de consultoria. Eu dividi a minha fala aqui em dois momentos. Então, eu quero primeiro falar sobre alguns aspectos mais gerais da profissão de consultor e depois tocar no assunto das disciplinas que eu penso que são essenciais para que os profissionais consultores, então, sejam bem-sucedidos. Então, vou começar a primeira parte falando sobre a profissão de consultor. No início do congresso, na manhã de hoje, a doutora Vera Brock explicou isso, né, mas a gente tem na BCO uma definição clara do que nós pensamos que seja a profissão de consultor organizacional. E ela compreende uma atuação de forma independente e temporária, no sentido de fazer aconselhamento das organizações para que elas possam identificar, analisar e propor alternativas para a solução dos seus complexos problemas. Essa definição está no site da BCO, ela norteia, então, tudo que a gente faz do ponto de vista de quem atua ou não em consultoria. E ela remete a algumas implicações que são importantes da gente pensar. Então, a primeira delas fala que, como eu vou fazer aconselhamento, eu tenho que fazer isso de forma imparcial. Então, um consultor não pode tomar partido de facções internas de discussão ou prioridades, ou então achar que é mais adequado favorecer algum grupo ou outro dentro da empresa. O compromisso do consultor tem que ser com o contratante no sentido de resolver, de fato, os problemas para os quais foi contratado. E para isso ele tem que agir de modo isento, à medida que ele emite, então, as suas opiniões. Uma segunda implicação é que ninguém pode dar conselho sem ter uma experiência e competência. Então, eu me lembro que muitos anos atrás tinha uma discussão se alguém devia ser especialista ou generalista em algum assunto, e a resposta em relação à consultoria é que, bom, tu tem que ser especialista em alguma coisa. Depois tu pode ser generalista em outras, percorrer vários temas, mas em alguma coisa tu tem que ser especialista, porque senão não tem como fazer aconselhamento. É como se a gente comparasse, né, com o exercício da medicina quando a gente vai num clínico geral e quando a gente vai num médico que cursou uma certa especialidade, que deu a ele um certificado lá de pós-graduação em função dos seus estudos mais avançados. Então, o fato de o consultor fornecer aconselhamento requer que ele tenha experiência e competência na área para a qual ele fornece esse aconselhamento. Obviamente, como isso tem muito valor agregado, uma vez que atuando dessa maneira ele ajuda os clientes a resolver os problemas que a empresa tem, ele tem que ser remunerado por isso. Uma remuneração justa em função do valor gerado pelo seu aconselhamento. Então, do ponto de vista da profissão de consultor, nós temos que cobrar pelos nossos trabalhos. Eu estou me posicionando agora aqui não como presidente da BCO, né, mas como consultor que sou. Eu acho, por exemplo, que a gente não deve fazer diagnóstico sem cobrar. Eu conheço consultores que fazem diagnóstico sem cobrar, e muitas vezes depois a empresa usa o resultado do diagnóstico e contrata um outro consultor mais barato. No fim das contas, tu fez todo um levantamento, uma análise, apontou um caminho inicial que seja, porque o trabalho de consultoria ele tem uma sequência, né, não é só uma intervenção abrupta, mas ele com certeza vai agregar valor pelo estudo preliminar que ele fez, que a gente chama aqui de diagnóstico. Então, isso requer uma justa
remuneração em função da ajuda que o consultor vai dar. E ele tem que fazer isso de uma forma em que se coloque na posição de alguém que faz uma transferência de conhecimento. Como o trabalho do consultor é temporário, ele não pode escravizar o cliente no sentido de que o cliente fique dependente do consultor por muito tempo, porque não há transferência de conhecimento e aí o cliente não pode, por si só, resolver novos problemas que surgem e que demandam daqueles conhecimentos que o consultor, ter repassado para a empresa que o contratou. Então, obrigatoriamente, a gente trabalha aqui com processos de aprendizagem para que se faça essa transferência do conhecimento. Isso, o que torna o consultor, eu vou falar sobre isso mais adiante, e o meu colega Tiago também explorou isso muito bem, muito brilhantemente na parte da manhã, o que torna o consultor, querendo ou não ao mesmo tempo também um instrutor, um facilitador, uma espécie de professor, porque senão ele não consegue fazer essa transferência do conhecimento. E, por fim, a última implicação da definição que eu trouxe para vocês, e que é a que a BCO adota, há que se ter um compromisso do consultor com o pragmatismo, com a execução daquilo que ele recomenda, de modo a que, de fato, a empresa possa resolver seus problemas pelo conhecimento que foi transferido a ela, graças a uma justa remuneração, pela experiência, conhecimento e competência do consultor, que se manifesta de modo imparcial à medida que ele faça os aconselhamentos.